Todos meus queridos amigos, salve Maria! Este é mais um vídeo do vlog Observatório Conservador. Muitos amigos me perguntam sobre a questão da tradição católica. Quais são as suas características? Quais são os tipos de tradição que montam a conjuntura da Santa Tradição Católica, né? E eu posso começar dizendo que a tradição começa no próprio Cristo, né? A tradição ela começa de forma oral, né? Jesus Cristo começa passando os ensinamentos de Deus, né, aos apóstolos de forma oral. E os apóstolos começam a replicar esses ensinamentos, inclusive depois da própria morte de Cristo. Pedro começa a replicar, Paulo começa a replicar, enfim, todos os apóstolos começam a falar sobre os ensinamentos de Jesus. Não havia nada escrito, nada era escrito, era tudo na garganta, tudo no gogó, né? Todas as falas e tudo mais, né? Somente depois de um bom tempo que começaram a escrever e se formou a Bíblia, né, como nós conhecemos. Depois, claro, você teve as reuniões dos livros, né? Isso daí fica num próximo vídeo que eu vou falar, né? Que isso daí chama-se a tradição escrita, né? Porém, nem tudo foi colocado na Bíblia. Como diz segundo João 1,12, se fala, inclusive nessa passagem, que muitas coisas seriam ditas até pelo próprio Jesus, né? E para que a tradição ficasse completa, ou seja, até como ele utilizou na palavra, para a sua alegria, né? A total alegria do cristão, né? Muitos eventos e fatos de Jesus e seus apóstolos, o aprendizado e tudo mais, foi feito de forma oral, né? Como até se fala nas escrituras, né, em 2 Tessalonicenses 2,15, até se fala: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa, né? Já se falava aí as duas formas como a tradição diria, né? Mas o mais importante de tudo é a tradição oral, que já se começa em Jesus Cristo, né? Nunca jamais é dito que a tradição é apenas a Bíblia, né? A Bíblia é o centro de tudo. A Bíblia faz parte da tradição, mas ela não se constitui em apenas a tradição, né? Até a questão católica e a questão protestante se divergem aí. Nós católicos achamos a tradição acima de tudo. Já os protestantes têm a Bíblia como instrumento acima de tudo, né? Nós achamos a tradição oral, inclusive a tradição de 2000 anos da Santa Igreja, que muitas coisas não foram colocadas até no papel, né? E até em absoluta, vamos dizer assim, sincronia com a patrística, né? E eu posso até falar que muitos desses ensinamentos orais foram transcritos da igreja primitiva, né, na patrística. E, aliás, os documentos que foram transcritos, né, através desses concílios e tudo mais, que nós tivemos os 7 primeiros séculos, permite que nós realizemos estudos para saber como que o clero naquela época, os bispos, o próprio Papa, se comportavam perante a igreja primitiva, né? Qual era o pensamento dessa igreja que já começa a se formar, a base sólida do cristianismo, do Ocidente, enfim, de toda a história que nós tenhamos desde Pedro até hoje Francisco, né? E você tem essa tradição foi ensinada por Jesus aos seus apóstolos e ela nunca, no caso, pode ser mudada. Essa é a tradição. Mas você tem as tradições, essa no plural, né? E essas que foram feitas e constituídas pelo Sagrado Magistério, né? Pela Santa Hierarquia da Igreja,
como eu falei, de Pedro até Francisco, você tem uma questão da santa hierarquia, né? E essas tradições, no caso, um plural, elas se adaptam a épocas, a lugares, a ocasiões diferentes e podem ser modificadas ou abolidas pelo Santo Padre, né, pelo Papa, no caso. Este é o poder que desde Pedro tinha de desligar e ligar os céus, né, como Jesus Cristo já havia passado para ele este poder, né? E aí você tem também as questões, as três lacunas, até que tem até o site do catequista, ele simplifica muito bem isso daí, que eu até achei. A questão disciplinar, por exemplo, para que um sujeito se torne padre, por exemplo, ele tem que passar por uma disciplina pelo seminário, tem que ser ordenado diácono e depois ele se torna padre, né? Essa é a primeira tradição. A segunda tradição é a questão litúrgica, né? Até como se exemplifica o rito bizantino, onde o bispo fica em pé perante um tapete com uma águia e uma muralha. A águia é o bispo e a muralha é a sua diocese. A águia tem que proteger e cercar a sua diocese. Isso daí é uma questão litúrgica, até como exemplificado. E o devocional, né, de devotos, né, é você rezar o terço, é a sua devoção, por exemplo, a Maria, né, que o terço é uma arma muito poderosa, né. Essas três lacunas de tradição até são muito bem explicadas naquele site, o Catequista. Eu vou deixar até o link para vocês abaixo, né, que eu até fiz uma breve reflexão sobre isso faz algum tempo, né? Um texto muito bom, já faz algum tempo que até foi publicado por lá, né? Mas em suma, a tradição é única. O sujeito que tenta desvirtuar a tradição católica, né, ou inclusive criar outras ramificações, outras tradições, é o sujeito que não está respondendo à própria tradição, né? É um sujeito que não está ligado com a igreja. Por exemplo, a TL ela não responde à tradição. A teologia da libertação não responde à tradição. E como você também tem muitas seitas que tentam inclusive dizer que se você tem dinheiro, você é abençoado. Isso daí está totalmente longe, inclusive, da tradição, né? A tradição, sendo que Jesus Cristo pregava a humildade, o despojo e que jamais o materialismo, o dinheiro escravizasse as pessoas, né? Jesus Cristo falava de vender e dar o valor do seu despojo aos pobres, né? É totalmente contra aquilo que o próprio Cristo nos ensinou, né? Ou ainda que algumas dessas pessoas tentam inverter a história de Jesus Cristo dizendo que ele era comunista, né? Em suma, estes são exemplos de, por exemplo, charlatões ou pessoas mal intencionadas que desvinculam a história de Cristo e, inclusive, automaticamente, claro, desvinculam toda a tradição vinda dele, né? Porque a tradição é única, ela vem de Jesus Cristo e com a sua igreja por mais de 2000 anos, né? A tradição, daí você tem as tradições, como eu até bem expliquei, né? Que podem ser modificadas pelo Santo Padre, enfim, dependendo do tempo e da hora que acharam que todo o concílio, e também você tem outras questões que podem ser modificadas, né? Um sínodo, por exemplo, enfim, né? Você tem tudo isso daí que você teve muitos e muitos durante os mais de 2000 anos de história da Santa Igreja. Espero ter um pouco feito as pessoas refletirem que raio é isso de tradição que eu tanto falo aqui no canal. Eu falo da tradição da Santa Igreja, e eu falo as questões de Jesus Cristo, de nós seguirmos a palavra de Jesus Cristo, né? Porque a tradição ela é imutável, ela não pode ser modificada, senão você não vai estar em concordância com a própria igreja também, né? Você vai ser dissociado da Santa Igreja, como assim fez Lutero, Calvino, enfim, né? Se retiraram da questão da igreja, né?
E a tradição ela é imutável. A tradição é única de 2000 anos, enfim, e tem que ser respeitada, até por todo o católico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Próximo vídeo eu vou tentar falar mais sobre as questões litúrgicas da palavra e também falar, se caso acontecer alguma coisa que necessite de um vídeo mais explicativo, eu vou falar aí para vocês, né? Tá bom? Forte abraço, até a próxima. Salve Maria!